Olá, pessoal! Boa tarde! Vamos para mais uma aula de geografia? Bom, na aula de geografia de hoje, nós vamos estudar algumas coisas sobre o clima, certo? E aí eu queria fazer uma primeira pergunta. Você sabe por que que alguns lugares são frios e por que que alguns lugares são quentes? Vamos tentar descobrir antes de ficar assim, velhinho e careca? Vocês já devem ter percebido que em todos os jornais tem sempre a moça do tempo. E ela vai falar sobre como é que vai ser o dia. Então, se o dia vai ser nublado, se o dia vai ser chuvoso, se ele vai ser ensolarado. E todos os dias ela sempre vai dar a previsão do tempo, certo? Em todos os jornais, em todos os canais, a gente sempre tem uma previsão. Porque é que nem sempre as previsões do tempo acertam. Nós temos aqui uma tirinha bem legal, então vou ler para vocês. Diz o seguinte, ó, no primeiro quadrinho tem a previsão do tempo. E amanhã faz sol e não chove. Aí no dia seguinte, o que deveria acontecer no dia seguinte? Então, ter sol, ser tudo bem legal. E aí o que realmente acontece? Começa a chover. Então, essa previsão do tempo que foi dada aqui na tirinha, ela não aconteceu. E por que que essa previsão ela não aconteceu? E prestem atenção no nome, previsão do tempo. O que que eles falam nas previsões do tempo? Na previsão do tempo, a moça sempre vai falar do tempo atmosférico, certo? Então, tempo atmosférico é super diferente de clima. Por quê? No tempo atmosférico, as coisas podem mudar muito rapidamente. Podem mudar o tempo inteiro. Então, vocês já perceberam que às vezes o dia começa nublado, parece que vai chover, tá frio, e aí quando é no final, quando é meio-dia, a gente tem um solzão imenso, não tem uma nuvem pra gente brincar que vai adivinhar qual o formato dela, não é verdade? Por quê? Porque o tempo atmosférico, ele tá sempre mudando. Ele é como o nosso humor. Nós somos pessoas felizes, mas às vezes a gente fica rabugento, às vezes a gente fica com raiva, às vezes ficamos tristes, não é? O nosso humor, ele vai mudando de acordo com o horário, de acordo com o dia. Então, por exemplo, nós podemos ficar entediados, e isso acontece também com o tempo atmosférico, ele vai mudar o tempo inteiro. É por isso que todos os dias e em todos os jornais sempre tem a moça do tempo falando pra gente como é que vai ser o dia. Já o clima, como eu falei, é super diferente de tempo atmosférico. O tempo atmosférico, ele pode mudar de uma hora para outra. Então, o dia pode começar bem chuvoso, frio pela manhã, e aí à tarde ele está super quente, com sol imenso na nossa cabeça. Bom, mas o clima, ele é algo que não muda. O clima, ele se repete sempre todos os anos e todos os meses. A gente sabe, por exemplo, que no mês de setembro e de outubro, aqui na nossa região, faz um calorão, faz um sol forte, não é? E que não cai uma gota d'água do céu. E nós sabemos que nos períodos de junho e de julho são sempre os períodos mais frios que a gente tem na nossa região, como está acontecendo agora. Nós estamos vivendo dias mais frios, não é verdade? Você não acorda e bota um casaquinho de manhã? Então, isso acontece porque o clima ele vai se repetir, diferente do tempo atmosférico. Por exemplo, o dia hoje ele pode estar frio pela manhã, porque geralmente no mês de julho faz mais frio na nossa região, só que isso não significa que não vai ter um solzão meio-dia bem quente, tá? Por quê? Porque o tempo atmosférico ele vai mudando durante o dia. Já o clima não. Não vai chover de forma nenhuma no mês de outubro ou de setembro. E como é que nós descobrimos o clima de uma região? Para descobrir o clima, os meteorologistas, que são os profissionais responsáveis por observar o clima, observar o céu, ver como é que está o tempo, eles precisam observar uma região por cerca de 30 anos para descobrir qual é o clima daquele lugar. Para descobrir qual é o clima da nossa região, os meteorologistas, os estudiosos, precisaram observar o que acontecia a cada mês na nossa região. Por exemplo, quais são os meses de chuva, quais são os meses de calor. E isso eles precisam
observar por muitos anos. E aí nós descobrimos que o clima da nossa região, ele é chamado de tropical semiárido, ou seja, ele é quente e com pouquíssimas chuvas. E o clima, ele não é o mesmo em todo o planeta. Como eu comentei com vocês, eu até perguntei por que que existem lugares que são mais frios e lugares que são mais quentes. Por que que acontece isso? O que que faz com que existam lugares mais frios e lugares mais quentes? Vamos descobrir? Prestem bastante atenção nessa parte, ok? Então, por que que cada lugar tem um clima diferente? A primeira coisa é que a Terra, ela possui um formato esférico e por isso ela é iluminada pelo Sol de forma desigual. Então existem lugares na Terra que recebem mais luz do Sol, que recebem mais atenção do Sol, e existem lugares que recebem menos luz solar, certo? Então, os lugares que recebem mais luz do Sol, mais iluminação solar, eles vão ser mais quentes. E aqueles lugares que recebem menos luz do Sol, eles também vão ser menos aquecidos, eles vão ser mais frios, certo? Então, se recebe mais luz do Sol, é mais quente. Se recebe menos luz do Sol, é frio, tá? Tende a ser mais frio. Pessoal, a Terra consegue fazer 13 movimentos diferentes. A gente não sente esses movimentos porque nós estamos na Terra, então não dá para sentir esses movimentos acontecendo. Mas aí nós vamos falar de dois movimentos que são super importantes para a gente, tá certo? Que é o movimento de rotação, que é esse que está aqui, e o movimento de translação, que eu vou falar daqui a pouco, certo? Vamos lá para o movimento de rotação. Vocês lembram o que é isso? O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno de si mesma. Então, ela vai dar uma volta, um giro em torno de si. E aí, essa volta completa vai levar 24 horas, que é também a mesma quantidade de tempo que tem um dia. Então, o nosso dia tem 24 horas, ok? E aí, esse movimento de rotação, ele possibilita que a gente tenha dias e noites. Isso porque, enquanto tem uma parte sendo iluminada pelo Sol, a outra parte está na noite, certo? Então, agora, nesse momento, nós estamos sendo iluminados pelo Sol, nós estamos vivendo o nosso dia. Assim que o Sol começar a se pôr, é o movimento em que a gente começa a passar para o lado que não está sendo iluminado, tá? E aí começa a nossa noite. Se a Terra ela não fizesse esse movimento de rotação, teria uma parte da Terra que sempre iria viver o dia e uma parte da Terra que sempre ia viver a noite. Então, não existiria a diferença entre dia e noite. Sempre uma parte seria tudo claro, tudo iluminado e a outra parte seria tudo escuro. Já pensou que loucura seria? Vamos para o segundo movimento mais importante para a gente, que é o movimento de translação. Esse movimento é o que a Terra faz ao redor do Sol. Então, enquanto ela está fazendo, ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, enquanto ela faz o movimento de rotação, que é em torno de si mesma e que vai dar os nossos dias, ela também faz esse movimento ao redor do Sol. E aí, esse movimento em torno do Sol é chamado de translação. E esse movimento leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Ok? Bom, esses 365 dias, 5 horas e 48 minutos vai dar os nossos anos. É por isso que todos os anos eles têm basicamente 365 dias. E aí você vai me perguntar, mas tia, e aquelas 5 horas e 48 minutos que sobraram? O que acontece? Bom, de 4 em 4 anos, nós pegamos essas 5 horas e 48 minutos e fazemos mais um dia. Então, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. Já ouviram falar disso? Ano bissexto? É um ano que tem 366 dias. Esse ano, que é o ano de 2020, ele é um ano mais longo. Ele tem 366 dias. Então, nós estamos vivendo um ano bissexto. E aí, o próximo ano bissexto vai acontecer lá em 2024. Como é que a gente sabe que o ano é bissexto? Porque em fevereiro, geralmente, nós temos 28 dias. E nos anos bissextos, fevereiro passa a ter 29 dias.
E aí, com esse movimento de translação, a gente tem o nosso ano, a contagem do ano. Então, quando a gente completa ano, nós completamos mais uma volta em torno do Sol. Eu já fiz 24 voltas em torno do Sol esse ano. E você, fez quantas? Me conta. Além de nos dar a contagem do ano, o movimento de translação também nos possibilita a ter as estações do ano. Então, de acordo com a posição que a Terra fica em relação ao Sol, nós temos as nossas estações. Então, nós temos inverno e verão, outono e primavera. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais pra frente, mais detalhado, tá certo? Não se preocupem com isso agora que a gente vai entender tudo direitinho. E vocês lembram que lá no início eu falei que a Terra é iluminada de forma desigual pelo Sol? Isso quer dizer que existem partes da Terra que recebem mais luz solar e existem partes da Terra que recebem menos luz solar. E lembra que eu falei que a Terra tem um formato esférico? Então, quais são as partes que recebem mais luz do Sol? Vocês conseguem ver nessa imagem aqui, ó? A parte que mais recebe luz solar é essa que está na faixa vermelha e laranja. E nós chamamos essa parte aí de zona tropical, que é a zona mais quente do nosso planeta. Por quê? Porque é a zona que mais recebe luz solar. Percebem que todas as setas, nós temos um sol ali bem quente, tá vendo? E todas as setas, elas estão apontando diretamente para essa parte laranja e vermelha. E percebe que essa parte das setas amarelinhas, elas chegam um pouquinho depois das setas vermelhas e laranjas. Essas setas vermelhas e laranjas chegam primeiro, não é? E aí as setas amarelas são maiores, ou seja, elas chegam depois. Então recebe menos luz do Sol. E aí percebem que as outras setas branquinhas ou quase brancas, elas demoram muito mais para chegar, elas são bem maiores. Isso significa que ali naquelas regiões que estão nos polos, recebe menos luz do Sol. Por isso que tem aqui em cima o Polo Norte e aqui embaixo, ó, é o Polo Sul, tá? São as partes mais geladas que tem no nosso planeta. Acho que vocês já devem ter percebido é que nós estamos nessa parte aí, ó, vermelhinha da Terra. Então, nós estamos nessa zoninha vermelha, na zona tropical. Nós somos a galerinha que é iluminada pelo Sol o tempo inteiro. Então, se às vezes você acha que o Sol tá na sua cabeça, assim, você tá andando na rua e ele tá seguindo você, é um pouco possível, porque você está na parte mais iluminada, mais quente, mais aquecida pelo Sol. O Sol abraça vocês. Como é que vocês se sentem com esses abraços? Lembra que eu falei que existem as zonas de iluminação? Então, a parte que é mais iluminada pelo Sol, nós vamos chamar de zona tropical, que é onde nós estamos, lindamente sendo aquecidos e torrados pelo Sol. E aí tem também as zonas temperadas. As zonas temperadas são essas que recebem menos iluminação e por isso elas vão ser também um pouco mais frias. E tem as zonas polares, que estão nos polos, como eu já expliquei, que são aquelas que são muito frias e que recebem menos iluminação do Sol. Então, a luz do Sol só passa lá e diz um oi assim, ó, e vai embora rapidinho. Tá lá só para dizer que passou por ali, não faz nem muito efeito. As zonas polares são as zonas das geleiras. Uma dica para vocês lembrarem, as zonas temperadas, elas ficam entre a zona mais quente e a zona mais fria. Então, a zona temperada, ela mistura o quente e o frio. Por isso que ela não é nem tão quente e nem tão fria. A gente diz que ela tem temperaturas amenas, porque ela não é nem quente nem fria. Demais, tá? Porque a gente está na zona mais quente. A zona polar é a zona mais fria. E a zona temperada tem a mistura dos dois, tá bom? E falando sobre os climas no Brasil. Como eu falei para vocês, nós estamos aonde? Nós estamos nessa linha amarelinha aí, tá vendo? Essa parte amarela, que é chamada de zona tropical. Nós estamos aí. E a zona tropical é o quê? É a zona mais iluminada, que recebe mais luz do Sol, que recebe uns abraços gostosos do Sol. E a gente fica como? A gente fica assim, né? Vai na padaria, vai na rua quando volta, tá todo esturricado pelo Sol.
Como o Brasil fica na zona tropical, que é a zona mais quente do planeta, então isso significa que os climas aqui no Brasil, eles vão ser climas mais quentes. Então, sempre que a gente vai falar dos climas do Brasil, a gente sempre diz que é quente e chuvoso, ou quente e sem chuvas, tá? Quente e seco. Por quê? Porque sempre vai estar acompanhado de quente, porque a gente está aqui sendo iluminado pelo sol bem lindamente, tá? Bom, agora você vai perguntar, tia, mas tem uns lugares no sul que chega a nevar, não é? É porque a maior parte do Brasil está nessa linha amarela, só que tem um pedacinho, assim, uma pequena parte do sul que conseguiu escapar dessa zona amarela, que não tá dentro da zona tropical. E é nessa parte que tem os climas mais frios do Brasil. Por isso que só no sul neva, aí você pergunta, mas por que aqui não neva no Nordeste? Porque o Nordeste tá dentro da zona tropical. E uma pequena parte do sul que fica fora da zona tropical, que tá na zona verdezinha ali, tá? E aí por isso é que vai nevar, é por isso que vão ter climas mais frios, tá certo? E aí, gente, ó, lembrando, o nosso clima, o clima aqui da nossa região, ela é chamado de tropical semiárido. Por quê? O semiárido, ele é um clima que tem poucas chuvas. As chuvas, elas acontecem em poucos meses do ano. E na maior parte do ano acontece o quê? Acontece muito calor, acontece muito sol, acontece muito vento, mas não tem chuva, tá? E existe o clima equatorial, que é o clima que a gente tem na parte norte do país, que fica ali o Amazonas. Então, é um clima que é super quente, abafado e chuvoso, tá bom? E aí temos também o clima subtropical, que é o clima que tem no sul, que ele vai ser mais frio, que ele não é tão quente e que tem mais chuvas durante o ano. Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou aqui disponível para ajudar, certo? E lembrem, tempo atmosférico é diferente de clima. Por quê? Porque tempo atmosférico, ele vai variar muito durante o dia. E clima não varia. Tempo atmosférico é tipo o nosso humor. Quando a gente acorda de manhã, tá muito mal-humorado porque acordou e aí vai durante o dia, começa a ser feliz e se diverte, brinca e às vezes fica entediado. Então, tempo atmosférico fica mudando o tempo inteiro, certo? Lembrem que existem lugares no mundo, no nosso planeta, que é mais iluminado e por isso é mais quente. E existem lugares que não são tão iluminados e por isso são mais frios, ok? E aí, lembrem também que nós estamos aonde? Nós estamos na zona tropical, a zona mais quente do planeta, tá certo? Beijinhos e até a próxima, ou até daqui a pouco.